entrevistas do reverendo Hamilton, que fez aquela ligação do Ministério da Saúde com a Precisa Medicamentos, também da Regina Célia, fiscal do contrato da Covaxin, do Ministério da Saúde, mas também houve nomes que foram incluídos na madrugada de hoje, como, por exemplo, do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo, que prestou depoimento à CPI. Essa era uma condição ali dada pelo senador Eduardo Braga, do Amazonas, que quer ser candidato ao governo do estado no ano que vem. Ele teve uma conversa na madrugada de hoje com o senador Renan Calheiros, o senador Otto Alencar intermediou ali aquele meio de campo, essa ligação, essa conversa entre eles, e o senador Renan Calheiros acatou o nome do governador. Havia uma expectativa que a tropa de choque do governo chiasse ali e falasse de outros governadores que poderiam também ser indiciados, mas isso não houve, porque há uma preocupação de Renan Calheiros, porque ele é pai de um governador, Renan Filho, governador de Alagoas. Mas o que também surpreendeu, Amadeu, foi esse pedido de indiciamento que vocês vão ver aí durante a sessão, pedido de indiciamento de um senador, que foi o número 81 na lista de indiciamentos. Vamos ver. Maneira como, apesar das advertências, o senador Reiser reincidiu aqui todos os dias, apresentando estudos falsos, logo negados pela ciência e pela maneira como incitou ao crime em todos os momentos. Eu queria, nessa última sessão, dar um presente a Vossa Excelência. Senhor presidente. Vossa Excelência será o 81º indiciado desta comissão parlamentar. Vou lhe rebater, porque eu falei 284 pesquisas e ninguém rebateu. Onde é que são as pesquisas? Mostra de vocês, estou mostrando as minhas. Presidente. São pesquisas, pode fazer o que bem entenderem. Senador Reise entrou nessa lista. Além dele, né, dessas 81 pessoas, 2 pessoas jurídicas continuam as mesmas, Precisa Medicamentos e VTC-Log. E o ministro Braga Neto, que tinha uma possibilidade de ser retirado dessa sugestão, não foi, continua, são 4 ministros, 3 ex-ministros, deputados federais e o senador Flávio Bolsonaro, eles ainda estão nessa lista. E o ministro Paulo Guedes, que também havia uma expectativa que ele entrasse, não entrou, por quê? Porque não tinha voto suficiente. Ô Raniele, e o senador Flávio Bolsonaro não gostou e vai representar contra o relator Renan? Exatamente. Antes da sessão, ele falou aqui com a gente, o senador Flávio Bolsonaro diz que essa CPI tem até elementos para nulidade do que ela fez. Apesar do relator mostrar aqui que a partir da CPI teve ali investigações na Polícia Federal, no Tribunal de Contas da União, no Ministério Público, né? Por exemplo, empurrou a questão da compra de vacinas no país, mostrou ali índices de corrupção e, consequentemente, tentou cortar isso, né, enquanto havia tempo. O senador Flávio Bolsonaro discorda disso tudo, diz que o senador Renan Calheiros abusou, inclusive, durante os depoimentos, e que vai entrar com a representação contra ele no Ministério Público Federal, inclusive chamou os outros que se sentiram assim para fazer o mesmo. Vamos ver. Arquivado porque é inconstitucional. A CPI não tem a competência para investigar o presidente da República, inclui diversos nomes sem tratar com ninguém, sem aprovar em plenário, sem dar o direito de ampla defesa e contraditório às pessoas. As sessões que aconteceram aqui durante a CPI foram horripilantes. Se um delegado de polícia fizesse a oitiva de um traficante de drogas dentro da sua delegacia, da forma como os depoentes foram tratados aqui na CPI por alguns senadores, esse delegado estaria preso, no mínimo por ameaça e tortura psicológica. Então, certamente, eu até sugiro aos advogados de todos os depoentes que estiveram aqui, que façam como eu. Eu estou ingressando nos próximos dias com uma representação no Ministério Público Federal contra o senador Renan Calheiros, pelos mais de 20 crimes que ele cometeu durante essa CPI, e que os advogados analisem junto a seus clientes quais foram os abusos de autoridade que os seus clientes sofreram. Quem vai entrar também com o processo contra o senador Renan Calheiros é o deputado federal Ricardo Barros. Ele tem se pronunciado frequentemente nas redes sociais e hoje disse o mesmo, que vai entrar contra abuso de autoridade,
e denunciação caluniosa. E o senador Renan Calheiros... Sim. Raniele, Pois o governo, né, a gente confunde às vezes a oposição e governo, mas aí, a bancada do governo, não só a bancada, mas, por exemplo, o próprio Ricardo Barros, líder do governo, já disse que o Aras vai enterrar a denúncia, vai engavetar, que não vai dar prosseguimento. O mesmo falou aí o senador Flávio Bolsonaro. E essa é uma expectativa do governo e dos governistas, que o relatório, ok, votado, aprovado, papapá, mas que quando chegar a PGR, a quem cabe indiciar aqueles que têm foro privilegiado, isso não vai para frente, vai parar. O que é que a CPI pensa disso? A CPI vai ficar em cima, viu? Não é de hoje que eles vêm falando, hoje eles reforçaram mais uma vez que amanhã começa uma nova agenda. Inclusive, o senador Randolfo Rodrigues usou uma expressão: espernear é um direito que eles têm. O presidente pode achar o que ele quiser do relatório, mas ele tem fundamento jurídico e a gente vai ficar em cima disso. Amanhã eles vão fazer essa entrega oficial à PGR com Augusto Aras, às 11h30, e vão ter um observatório, que vão ficar ali cobrando o andamento das investigações. E o senador Randolfo Rodrigues, que disse que o relatório final da CPI está à altura daquela resposta que o povo brasileiro pediu, ele espera também, assim como Renan Calheiros falaram aqui, que esperam que Aras dê prosseguimento. Vamos ver, depois eu explico também uma outra observação aqui que anda pelos corredores do Senado. Vamos ver. Augusto Aras é Procurador-Geral da República, antes de ser aliado de quem quer que seja. Esperamos que ele atue como Procurador-Geral da República. Se não fizer, existem outros caminhos no Código de Processo Criminal de nosso país, na legislação penal do nosso país, para nós levarmos o relatório à frente. Essa CPI termina hoje. Essa história não acaba aqui. E nada acaba hoje quando termina a CPI. Nós ainda temos muito serviço a cumprir. Nós iremos acompanhar as consequências desse relatório. Iremos levar onde ele está endereçado a levar e vamos exigir que as responsabilidades sejam apuradas. Bom, Amadeu, muitos acham que agora Augusto Aras não está tão colado com o presidente Jair Bolsonaro, apesar de ser um aliado, e que ele pode usar esse relatório para colocar ali a faca no pescoço do presidente em relação à indicação ao Supremo Tribunal Federal. Porque depois da CPI, as atenções se voltam para a sabatina de André Mendonça, que foi o indicado do presidente Jair Bolsonaro, mas muitos acreditam que aqui essa indicação não passa, pode até passar pela CCJ, mas não passa no plenário, e aí Augusto Aras pode ser o indicado ou ele dá prosseguimento às investigações, pelo menos é essa a interpretação. Só atualizando vocês, não houve votação do relatório final ainda, tá? Só depois dessas discussões é que vai haver essa votação do relatório final. E 3 outros votos em separados foram apresentados, mas que não tiveram ali aderência, que foi do Marcos Rogério, do senador Luiz Carlos Reisen e também do senador Eduardo Girão. Olha aqui, Juliana, coloca o pleno aí para mim, por favor, porque agora a gente vai para a manchete da Raniele Veloso, onde ela fala sobre o Bolsonaro indo para o PL, o que muda nos estados que já estão comprometidos com o PT. É o caso aqui do Piauí. PT e PL são coligados desde 2003, como indicou há pouco o próprio deputado Carlos Augusto. Coloca aí, Juliana, a manchete da Raniele, que diz que o PL quer garantias a Valdemar Costa Neto de que pode ficar contra Bolsonaro aqui no Piauí. Explica aí, Raniele, a situação de momento. Bom, é o seguinte, Valdemar Costa Neto já vem se pronunciando na mídia que quer Bolsonaro no PL para disputar a reeleição do próximo ano, convidou o presidente, filhos, amigos, seguidores, todo mundo para ir para o PL. Divulgou esse vídeo está lá no blog Direto de Brasília no menorte.com, postei ontem. E como é que fica a situação do PL no Piauí, que atualmente é da base ali do governo do estado? Bom, amanhã o presidente estadual da sigla, Fábio Xavier, ele vem a Brasília, participa de uma reunião do PL e deve tratar também com Valdemar Costa Neto sobre isso. Bom, se o presidente vier, como é que vai ficar a situação do PL?
ele disse que já tem um acordo prévio, não só no Piauí, mas também em alguns outros estados, de que, independente de quem eles apoiem para a presidência da República, eles vão continuar marchando ali com o PT. É um ponto que já havia sido acordado, que eles não vão abrir mão e vão votar no Lula e também no Rafael Fonteles. Então, isso já era um acordo prévio, apenas vai ter ali uma confirmação amanhã nesse encontro entre os dois. Até porque os deputados, né, como já falei, atual Fábio Abreu, Marina Santos, são ali da base do governo do estado, e aqui em Brasília eles têm uma ligação, sim, com as pautas do governo. Né? Claro, isso é notório por causa do Centrão, mas há até outros nomes que seriam ali candidatos em 2022, também queriam pular fora se Bolsonaro fosse para o PL. É o mesmo caso de outros estados, Amadeu, pelo menos 2 estados, que é o caso do Amazonas, Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara e é do PL de Amazonas, por exemplo, ele disse que não vai votar no Bolsonaro. Conversei com ele hoje de manhã, então não vai seguir esse alinhamento de cima para baixo. E também São Paulo. O PL em São Paulo está com Dória. Vai votar em Dória, se no caso ele for escolhido ali nas prévias do PSDB no próximo mês. Bem, então eu queria saber de vocês, todos aqui, uma coisa rápida. Bolsonaro vai topar ir para o PL e o Valdemar garantindo em algumas seccionais, em alguns estados, que o PL fique contra a reeleição do presidente? Bolsonaro toparia, Sábia? Eu acredito que sim, porque no Progressistas é o que vai acontecer também. Não tem como garantir em todos os estados essa união. Então, se o critério for esse, eu não acho que vai ser o decisivo, ele toparia. João? A situação do presidente cada vez mais se complica à medida que ele adia essa decisão. Por quê? Porque, na verdade... Mas porque justamente ele quer as garantias dos partidos. Mas, meu amigo, essas garantias cada vez vão se tornando mais difíceis. Por quê? Porque o presidente ele tem uma distribuição de popularidade muito difusa. Fragmentada. Muito fragmentada. Então, ou ele faz esse acordo logo e exige fidelidade em alguns pontos, ou vai chegar o ponto que ele vai fazer um acordo de joelho. Né? Inclusive, no caso, um acordo de joelho, só um pouquinho, para incrementar a participação do Ari e do Ananias. Inclusive, eu lembro que o presidente, quando estava nas tratativas com o republicanos não, esse último que o... Era o Patriota. Não, Patriota, pronto, com o Patriota, que uma das condições do presidente é que ele indicasse os presidentes regionais. Só que o Patriota é um partido nanico, o PL é um grande partido e o Progressistas também. O Bolsonaro aceita porque hoje, ele se apequenou, ele não tem como mandar no PP nem no PL, não. Ananias. O presidente queria um partido para chamar de seu. Essa frase foi até colocada por ele. Olha, hoje o que está vendo é que isso não aconteceu. Desde a criação do Aliança, a tentativa de acordo com outros partidos menores não aconteceu. Então, indo para um partido já grande, terá que abrir concessões nos estados, não terá o comando total da sigla no país, não. Você quer arrematar, Raniele? Não, arrematando assim, com outra informação, que segunda-feira também teve uma reunião aqui em Brasília entre o presidente Jair Bolsonaro, Arthur Lira e Ciro Nogueira, exatamente para tentar ali puxar Bolsonaro para o PP. Ele está realmente dividido entre PP e PL, mesmo sabendo que não vai mandar em nenhum desses dois partidos, porque era uma coisa que ele queria, ele sempre quis isso. E nessa reunião foi dada exatamente a condição de que Bolsonaro fizesse as indicações ali de candidatos ao Senado, por exemplo, em São Paulo, Tarcísio de Freitas concorreria, no Rio de Janeiro, obviamente, seu filho, e também em outros estados, e também até candidatos ao governo. Então, nesse momento, Amadeu, o que eu vejo aqui em Brasília é que o PL quer, o PP quer, mas o presidente, de fato, quer um lugar que ele tenha ali um maior domínio sobre as condições para disputar 2022. No caso do Flávio, Ranieri, ele não precisa, porque ele está na primeira metade do mandato. Ele ainda tem mais 4 anos. Sim, exatamente. Não precisaria. Mas no Rio de Janeiro ele tem influência, né? Exatamente, era isso que eu queria dizer. No Rio de Janeiro ele tem influência,